A make de hoje é pra você chegar chegando, divando, arrasando. É uma make top pra você fazer aí na sua casa e ela é uma proposta bem diferente, ela é com cores quentes, tá? Bem diferente da outra make que eu trouxe aqui no canal. Ela é bem fácil de fazer. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo. Se vocês gostarem, compartilhem, se inscrevam aqui que toda semana vai ter vídeo de make, tá? Agora vamos lá conferir como faz essa make linda. Eu vou começar aplicando o primer facial da Belly Angel para que a maquiagem fixe melhor, aplicando em todo o rosto. Agora eu vou usar o corretivo de alta cobertura da Ruby Rose, minha cor é L2, e ela vai servir como fixador da sombra para sobrancelhas que eu vou utilizar para corrigir. A sombrinha que eu vou utilizar para corrigir minhas sobrancelhas é esse trio da P&W. Primeiro eu vou pentear as minhas sobrancelhas e depois disso, com aquele pincelzinho chato, eu vou fazer um risco em diagonal com a cor mais escura da paleta e levar essa sombra para cima em toda a sobrancelha. Eu faço isso nos dois lados. Agora, no canto interno, eu aplico a segunda cor dessa paletinha para que fique mais natural e não fique tão marcado. Faço isso também nos dois lados da sobrancelha. Agora eu volto com o corretivo aplicando abaixo da sobrancelha para poder corrigir a parte inferior e superior. Para isso eu utilizo um pincelzinho de sombras da Macrylan e vou contornar toda a minha sobrancelha para dar um destaque nela. Agora esse corretivo vai ser aplicado em toda a minha pálpebra móvel para servir como fixador de sombras. Para espalhar ele, eu utilizo o mesmo pincelzinho que eu utilizei ali nas sobrancelhas, o de sombra da Macrylan. Agora eu venho com a sombra MA07 da Vult, o pincelzinho também da Vult, número 5, e faço o primeiro esfumado para criar profundidade no meu côncavo. Vou esfumando bastante para ele criar uma cor base ali para mim. Agora eu pego esse tomzinho mais escuro da paleta Play de Eyeshadows, da Louis Sans, e faço também um segundo esfumado por cima desse que eu já fiz com o pincel da Macrylan número A10. Agora, meninas, a gente vai utilizar a paleta da Catherine Hill, a cor laranja e a vermelha, para começar a deixar esse tom mais quente dessa sombra. É importante esfumar bastante para fazer uma leve transição entre um e outro. Começo com o laranja aplicando ali. E o pincel que eu estou usando é novamente o número 15 da Vult. Ele é um pincel mais gordinho, ele deixa o esfumado mais leve. E como esse esfumado é externo, eu quero fazer primeiro ele leve e depois ir fazendo ele mais forte no decorrer da make. Agora é a sombra vermelha com o pincel número 13 da Macrylan. Agora esse esfumado vai ser mais preciso. Eu vou fazer ali na divisão entre a minha pálpebra móvel, bem no meu côncavo para ficar bem marcadinho e esfumar depois com o pincel número 15 da Vult para dar uma suavidade nesse esfumado. Agora eu venho com esse laranja da paleta da Playboy e o pincel da Vult novamente. Volto com um tom clarinho da paleta da Louis Sans e utilizo um pincel chanfradinho mais gordinho para iluminar em cima desse esfumado que a gente fez e ficar mais natural. Volto com o laranja da paleta da Playboy e de novo o pincel da Vult mais gordinho para que o esfumado não fique sem uniformidade, para que ele fique mais aceso e fique igual nos dois lados do olho. Vou usar aqui o primer para olhos da Ruby Rose. Vou passar em toda a minha pálpebra móvel com aquele pincelzinho do início, porque ele vai servir como fixador de sombras para o nosso pigmento que a gente vai utilizar em seguida. O pigmento não dá pra ver muito bem, meninas, que a câmera não focou, mas é a cor 5, tá? Da Vult. A gente vai utilizar o mesmo pincel que a gente estava usando para aplicar o primer. Aplico ele dando batidinhas, tá? Nunca arrastando, porque eu não quero que ele perca a intensidade. Agora eu vou reaplicar a sombra vermelha com o pincel número 13 da Macrylan, que a gente utilizou antes, para destacar ainda mais a maquiagem. Passo ele ao redor de todo o côncavo, porque eu quero aqui um côncavo bem marcado. Para não ficar muito vermelhão, eu volto com o laranja e o pincel número 15, que é o mais gordinho, e esfumo tudo junto, para que misture e fique mais uniforme. É importante esfumar bem, tá, meninas? A gente vai fazer movimento de vai e vem e movimentos circulares, até você perceber que a sombra não tem mais marcação, que ela fica suave.
Agora, com esse pincel de esfumar mais gordinho, eu vou aplicar o vermelho no canto externo do olho. E lembrando que eu quero deixar aqui a impressão de uma maquiagem com tons quentes. Vou aplicar essa sombra vermelha dando batidinhas também. Agora, para ela não ficar muito marcada, eu venho de novo com o pincel gordinho da Vult e vou esfumar essa sombra vermelha para dar mais suavidade. Agora, com o pincel A10 da Macrylan, eu vou aplicar esse marronzinho mais escuro da paleta em metade do vermelho que eu tinha aplicado no canto externo do olho. Depois, como sempre, volto com o pincel gordinho número 15 da Vult para esfumar tudo e deixar algo mais uniforme. Como a gente esfumou bastante, o pigmento pode ter sumido um pouquinho, então eu reaplico aqui para dar um destaque maior. Dou mais uma esfumada no côncavo e mais uma iluminada abaixo da sobrancelha. E agora eu vou dar uma última esfumada com o pincel número 15. Utilizo um pincel leque para limpar a sujeirinha que ficou embaixo e não deixar a pele manchada. Também um demaquilante para deixar bem limpinho. Para o delineado eu utilizo o delineador líquido da Vult. Eu vou pular essa parte que eu já tenho um vídeo no canal explicando. Se vocês tiverem alguma dúvida é só assistir o vídeo aqui. Para começar a preparação de pele, eu utilizo o corretivo líquido da Ruby Rose para esconder as olheiras. E espalho ele dando batidinhas com a esponjinha Belize. Agora, com um pincelzinho de esfumar mais compacto, eu vou fazer o esfumado com marrom e vermelho na parte inferior do olho para acompanhar a parte superior. Vou utilizar aqui o lápis de olho da Dylos e depois esfumar novamente. A máscara de olhos que eu tô utilizando aqui, meninas, é uma nova da Bella Femme, é Cílios de Cinema. Eu usei e gostei muito, vocês podem ver que ela vai ficar bem destacada no olhar ali. Como eu já disse no outro vídeo, eu não costumo usar cílios postiços porque me irrita o olho, mas você pode usar sem problema. Lembrando que a máscara de cílios a gente aplica nos cílios inferiores também. Para a base eu fiz uma misturinha para que ela ficasse mais da minha cor. Eu utilizei a base líquida da Dylos cor 6 e também a base da Ruby Rose Matte cor L2. Para espalhar ela eu vou vir com a minha esponjinha também e depois com meu pincel escova para dar mais naturalidade. O pó compacto que eu tô utilizando aqui, meninas, que inclusive já tá bem usadinho, né? É o da Vivai cor 2. E para espalhar eu utilizei o pincel da Macrylan W101. Para o contorno, eu utilizei a paletinha B da Louis Sans. Eu venho aqui com a segunda cor mais escura da paleta e um pincelzinho do O-Fiber, que ele não tem marca, eu comprei ele da China, para poder espalhar. A cor escura eu vou colocar nos lados do rosto que eu quero diminuir. Depois eu venho com a cor clara para poder aumentar, dar mais luminosidade nas demais áreas do rosto.
mas como é mais delicado, a gente vem com um pincelzinho menor para poder fazer melhor o contorno. Agora, com a segunda cor mais clara da paleta e o pincel que a gente utilizou para aplicar o pó, eu vou dar luminosidade nos demais pontos do rosto e depois passar o pincel no rosto inteiro para que ele fique mais uniforme. Vou estar utilizando aqui o blush do da Vivai, cor 2, eu estou utilizando essa corzinha mais alaranjada para combinar melhor com a make. É importante dar um sorrisinho na hora de passar o blush para que ele fique no local certo. Se você não fizer assim, pode passar para as demais áreas e dar um aspecto um pouco agressivo. Então o blush tem que ficar bem certinho para ele aparecer nas áreas certas quando você sorrir. Dou aquela suavizada com um pincel de pó compacto para que o blush não fique muito marcado. Nos lábios, eu resolvi fazer uma misturinha com 2 batons líquidos mate da Ruby Rose. O primeiro que eu vou aplicar é cor 242 e o segundo, para escurecer um pouquinho melhor, é a cor 268. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer a make em casa. Se vocês quiserem me dar sugestões para a próxima make, é só comentar aqui embaixo no vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Toda semana tem make aqui.